Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é a última segunda-feira do mês e como vocês já devem estar carecas de saber, desde novembro de 2016 a gente veicula esse vídeo aqui que é o da carteira do YouTube. Diferente do que muitas pessoas acreditam em vídeos de carteira, esse não é um vídeo específico de recomendação de papéis que mudam o tempo todo e de que aquela corretora que quer fazer você girar o capital e tudo mais. Não, isso mostra exatamente o jeito que a gente acredita que é o melhor para você investir. O modo baseado na alocação estrutural. Para vocês terem uma ideia, os ativos que estão nessa carteira, eles não mudam desde 2019. Desde então já teve pandemia, já teve juro que caiu para 2%, já teve juro que subiu para 14%, juro que deve ir para 15%, já teve inflação alta, inflação baixa, período de recessão, já teve um monte de coisa e os ativos continuam os mesmos. Por quê? Porque a gente está preocupado com a classe de ativos. A gente sabe que esses ativos são bons e a gente está mais preocupado com manter os percentuais de cada classe deles. E aí a gente começou essa carteira com 100 mil reais, faz aportes de 2 mil reais todos os meses e hoje a gente já tem uma carteira aí com 670 mil reais, como vocês vão ver aqui nesse vídeo de hoje. Então quer dizer, a gente vai levar você a 1 milhão. E esse era um compromisso que a gente tinha lá no início do canal. E se você quiser ver os vídeos antigos, é só você ir na playlist Andamento da Carteira. E você vai chegar em 1 milhão da forma como a maioria das pessoas chega. Ou seja, com trabalho árduo, com muito esforço na profissão, aportando um pouco todo mês e não virando um escravo do mercado. Se você é um escravo do mercado hoje, que você precisa ficar acompanhando o tempo todo, que quando você está no teu trabalho você está pensando se aquela ação está subindo ou caindo, se a tua cabeça está mais preocupada com o mercado de ações do que com o teu próprio trabalho, você sim é um escravo do mercado. Então você deveria repensar as tuas prioridades e talvez dar uma chance para essa forma de enriquecimento e crescimento do patrimônio. Uma forma de enriquecimento que às vezes é um pouco mais lenta no início, mas que depois ela se mostra muito vantajosa e é a forma de enriquecimento de todas as pessoas que são bilionárias no mundo e que você vai ver que elas vão indo aos poucos. Não existe atalho, normalmente os atalhos atrasam a nossa vida. Passando essa parte inicial aqui, depois da vinheta eu já começo. Enquanto isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e a gente já vai começar. Bom, pessoal, esse vídeo vocês sabem que é dividido em duas partes, né? A primeira parte eu falo sobre as novidades que tiveram aqui nos ativos da carteira e depois na segunda parte a gente mostra uma planilha. A planilha que eu vou mostrar, ela está disponível para assinantes do plano Dicações ou do plano Renda Total. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos, nossas assinaturas, afinal nós somos uma casa de análise certificada e regulamentada ali na APIMEC, você pode ir aqui na descrição do vídeo, clicar ali e buscar tanto pelo Dicações quanto pelo Renda Total. O Renda Total, ele tem um racional mais próximo do que vai estar aqui nessa carteira. Outro produto muito bom também para esse racional seria a carteira plena. Bom, vamos aproveitar aqui para falar sobre as novidades da carteira, que na verdade, quando eu estou gravando ainda não sai o resultado de muitas empresas, né, que estão aqui na nossa carteira, a principal novidade é a Itaúsa. Então eu vou perder um tempinho inicial falando sobre os dividendos de Itaúsa e sobre a subscrição de Itaúsa. Eu sei que tem muita gente que está com dúvida com relação a isso, tá? Então, primeira coisa, a gente tem aqui Itaúsa, acabou anunciando vários dividendos aqui. Ó. Em 7 de março de 2025, ela vai distribuir 6,6 bilhões de reais em proventos. Né? Então, 1,1 bilhão, que é 0,1011, em juros sobre capital próprio, 4,4 bilhões em dividendos. Tá? Esses dois aqui são novos, ou seja, quem estava com a ação ali no dia 17 de 2 de 2025 dormiu com a ação,
recebe. Tá? 1,1 bilhão são valores que ela já tinha colocado lá atrás, em setembro e em dezembro. Então, quem vai receber essa parte é quem tinha ação em setembro ou quem tinha ação em dezembro. Além disso, ela hoje, juros sobre capital próprio trimestrais que ela paga, antes ela esperava fechar o trimestre e aí depois ela pagava. Nesse momento, ela vai estar fazendo aqui um movimento contrário. Quer dizer, assim que acaba o trimestre, você já vai receber. Você não espera sair o resultado da empresa para receber só no outro trimestre, tá? É mais ou menos isso. Então, você, nesse momento, no dia 1º de abril, você vai receber o juros sobre capital próprio do quarto trimestre de 2024 e você já vai receber o do primeiro trimestre de 2025. Então, quer dizer, terminou o trimestre 31 de março, 1º de abril, você já recebe 2 centavos líquido por ação. Né? E a partir de agora vai ser exatamente dessa forma. E, além disso, a gente tem no dia 22 de abril receber R$ 1 bilhão em dividendo, o que vai ser 9,2 centavos aqui por ação, também baseado no dia 17 de fevereiro. Então, a pessoa que comprou a ação no dia 17 de fevereiro, ou ela que dormiu com a ação naquele dia e permaneceu até o dia 28 de fevereiro, vai receber todos esses proventos menos esse 1,1 bilhão aqui. Tá? Aqui tem uma tabelinha que mostra exatamente cada um dos proventos aqui e mostrando que o valor total a ser recebido no dia 7 de março vai ser de 0,61 centavos ou 58 centavos líquido aqui. Então, isso, 58 centavos líquido, mais 4, mais 9 centavos. Isso aqui vai dar mais do que 70 centavos por ação, numa ação que está valendo aí R$9 e pouco. É um valor realmente grande. Bom, aí o que acaba acontecendo? Se vocês olharem aqui, ó, no dia 22 do 4, você vai ver que tem um número 3 aqui. O que é esse número 3? Valor poderá ser compensado na integralização do aumento de capital. E a partir de agora eu vou falar sobre esse aumento de capital. Quer dizer, a Itaúsa vai distribuir mais de 8 bilhões de reais em dividendos, juros sobre capital próprio, etc. Mas ela vai pegar 1 bilhão desses valores e vai aumentar o seu próprio capital. Então, na verdade, se todo mundo fizer a subscrição, a Itaúsa vai gastar, na verdade, 7 bilhões, porque ela vai pagar 8 bilhões, mas 1 bilhão vai voltar para o caixa dela. Então, o capital social dela, que era de 80 bilhões, vai passar para 81,189 bilhões. Tá? Ela vai fazer a emissão de 149 milhões de ações e o preço estipulado foi R$ 6,70. Né? Se você multiplicar esse valor aqui por esse valor aqui, você vai chegar no 1 bilhão de reais que ela pretende captar. Esse valor de R$ 6,70 é a média dos últimos 120 dias, daquele dia do fato relevante, com um deságio de 30%. Então, quer dizer, a gente vai ter a possibilidade de comprar Itaúsa a R$ 6,70. Mas é óbvio que, como é um valor muito baixo, né, você vai ver ali 1 bilhão em 80 bilhões, a gente vai ter um percentual muito pequeno para a gente poder comprar essa ação. Então, esse percentual aqui é esse 1,376678%. Então, quer dizer, eu vou dar o exemplo aqui da nossa carteira. Nossa carteira tem 4.605 ações depois da bonificação que ela teve. Então, se eu multiplicar isso por 1,376678, dividido por 100, porque é 1,376678%, então agora eu vou fazer dividido por 100, porque é por cento, eu vou ter direito a subscrever 63 ações, tá? Você vai pegar sempre esses dois números iniciais. Mesmo que fosse 63,99, seria só 63. Tá? Então, essas 63 ações você vai ter direito, eu vou ter direito aqui a subscrever. Se você tiver 100 ações, por exemplo, você vai fazer a mesma coisa, vai multiplicar por esse número, dividir por 100, pode dividir só por 10. E aí você vai ter direito a uma ação, tá? E assim por diante.
A partir de 72 ações, eu acho, se eu não me engano, você já tem direito a subscrever. Não, 73 ações você já tem direito a subscrever. Tá? Agora, quem é que tem direito a essa subscrição? Quem estava comprado em Itaúsa no fechamento de mercado de 17 de fevereiro. Então você vai me perguntar assim, Daniel, se eu comprar hoje Itaúsa, eu vou ter direito de subscrição? Não, você não vai ter, porque hoje já é uma data posterior a 17 de fevereiro. Tá? Outras pessoas vão perguntar assim, Daniel, por que ainda não apareceu Itaúsa para eu subscrever? É muito simples, porque a Itaúsa ela vai abrir o período de subscrição entre o dia 10 de março, tá, e 11 de abril. Isso está explicado exatamente aqui. Tá? Não deixe para o último dia, porque algumas corretoras não aceitam o último dia, ou elas falam que era até 1 da tarde, até 2 da tarde, etc. E aí você acaba perdendo a possibilidade, mas é importante que vocês subscrevam. É óbvio que vale a pena comprar uma ação que vale R$ 9,00 e pouco por R$ 6,70. Né? Então, eu acho que basicamente é isso que vocês precisam saber. E aí algumas pessoas perguntam, por que Itaúsa vai fazer essa subscrição? Tá? É algo que ela faz recorrentemente. Se você olhar desde 2000, eu acho que ela já fez 11 ou 12 vezes essa subscrição. A última foi em 2018 e a penúltima em 2017. Isso principalmente ajuda a companhia, aos controladores aumentarem o percentual deles. Por quê? Porque quando fecha o período de subscrição, o que acaba tendo depois? Tem o período de sobras da subscrição. Né? Então, durante essa sobra, só quem subscreveu é que vai ter a opção de subscrever um pouco mais. Então, você acaba conseguindo ganhar algumas ações daquela pessoa que é relapsa, daquela pessoa que não conhece muito bem e etc. Tá bom? Então, gente, ela fala que é para reforço de caixa e ampliação do nível de liquidez da companhia. Mas com esse motivo era só ela não pagar esse dividendo. Né? Então, no fundo, na minha visão, pelo menos, é para que os controladores aumentem um pouco o percentual deles. É claro que não vai ser nada exagerado, porque há uma subscrição de 1,3%. Bom, agora que a gente já explicou a subscrição, vamos passar para a planilha. Tá? O que é o mais importante nessa planilha aqui? É essa definição aqui de percentuais. Tá? Nessa definição de percentuais aqui, eu determino quanto de percentual eu quero em cada classe. Então, aqui eu quero 55% em ações, 21% em FIIs, 16% em renda fixa, 8% em internacional. É claro que se eu quiser ir morar no exterior, isso vai ser diferente. Se eu tiver um perfil menos arrojado, vai ser diferente. Enfim, esse aqui foi o que eu determinei para essa carteira e ao longo do tempo isso vai variando. Tá? No período, por exemplo, de agosto, que a Bolsa bateu lá a máxima histórica, eu diminuí um pouco as ações para 54%. Né? Lá na pandemia, quando a Bolsa caiu muito, eu aumentei para 60%, mas nunca movimentos muito bruscos. Tá? Nesse último mês, a gente teve o inverso dos meses anteriores. A gente teve uma alta aqui da Bolsa, de 123 mil pontos para 128 mil pontos. A gente vinha de 1, 2, 3, 4, 5 meses de queda consecutivos. E agora a gente teve uma alta aqui. Né? Então a gente vê que Bolsa, mesmo aportando em outras classes que a gente já vai ver qual é, a gente ainda ficou um pouco acima, 55,89. FIIs ainda está um pouco abaixo e a gente investiu em FIIs nesse relatório e a gente investiu em internacional também. Internacional que foi uma classe que a gente fez uma parte de venda há um tempinho atrás. Né? A gente vê que internacional hoje está com um pouco menos de percentual, principalmente porque teve uma queda aqui do dólar. Tá? E a gente não teve tanto aumento assim nos ETFs que a gente tem. No internacional, vale a pena dizer que eu preferi fazer investimento em ETFs,
porque eu não pretendo estudar o exterior. Aqui no Dica de hoje a gente tem o Dica Internacional, que a gente tem analistas para isso, tá? Mas eu aqui não quero estudar as ações do exterior igual eu estudo as ações do Brasil. Então eu prefiro investir em ETF. Então eu tenho um ETF de REITs internacional e um ETF de empresas de tecnologia que eu acho que vai abarcar uma grande quantidade de valor de mercado atualmente falando. E a renda fixa está mais ou menos aí nos 16% que a gente quer. O grande recado aqui da renda fixa é que nesse mês mudaram vários dos títulos que a gente tem aqui disponíveis. Então, quando a gente precisar investir em renda fixa, a gente vai ter que ver o que a gente vai fazer nos próximos meses, porque o Tesouro mudou alguns dos títulos negociados, como ele faz sempre em fevereiro. Só que dessa vez acabou que tirou vários dos que a gente tem investido aqui. Bom, dito isso, a gente pode passar aqui para os dividendos que foram pagos nesse mês. Tá? Nesse mês, a gente não teve tantos dividendos assim sendo pagos. Na verdade, em ações, a gente só teve o de Petrobras no dia 20 de fevereiro. A gente teve dos fundos imobiliários, que o UJP, por exemplo, teve até um valor menor nesse mês. E a gente teve aqui o do IPCA 2050, tá? Com juros. Então a gente teve esse número também. Então a gente vê que foi distribuído R$ 2.366 para a nossa carteira. É um número menor do que os 3 meses anteriores, mas ainda assim acima dos R$ 2.000, tá? Que esse ano eu quero todos os meses acima de R$ 2.000, já fizemos os 2 primeiros meses. Outra coisa que eu quero para esse ano é 6 meses acima de R$ 4.000. Então a gente já teve aqui um mês de 4.000 acima, até de 6.000, que foi janeiro. Março a gente vai ter um mês muito bom. Eu espero até que março bata esse mês aqui, porque a gente já tem Petrobras, já tem Vale, Itaúsa, tem todos esses aí que a gente mostrou no início do vídeo, e ainda tem Banco do Brasil para sair, Klabin para sair. Né? Às vezes até aparece um outro, de Alupar e etc., mas é interessante a gente mostrar que eu estou muito esperançoso com março. Tá? Março eu acredito que a gente possa ter dividendos aí bastante relevantes. Vamos ver se vai fazer o que eu acredito. Fundos imobiliários, a gente vê que o barato do fundos imobiliários é que ele sempre cresce, né? Diferente de ações que até mesmo nos rendimentos é um sobe e desce danado aqui, como vocês podem ver. Né? O maior nível de dividendos em um mês foi em setembro de 2022, por exemplo. Né? Mas se a gente pegar nos últimos 12 meses, a gente vai ver que hoje a gente está em um patamar maior. Então, quando você tem uma carteira que é principalmente de ações, eu sempre prefiro pegar aqui os últimos 12 meses, porque ele dá uma visão melhor. Né? Aquele setembro de 2022 acabou trazendo esse número aqui, que foi bem expressivo. Mas na hora que você pega os últimos 12 meses, uma carteira maior, acaba trazendo esse resultado aqui. Né? O que teve de dividendo provisionado foi exatamente os FIIs. Né? E Itaúsa, nesse mês, não teve muitas questões aqui. Compra e venda de operações. Eu acabei utilizando ali internacional que está abaixo, que estava abaixo, né? E fundos imobiliários que estavam abaixo. Então, operações, qual que eu fiz? A gente compra VNQI aqui, 10 cotas desse ETF e 30 cotas do OUJP11. Por que esses dois? Né? E aí a gente entra aqui em uma outra planilha que é a de valor. Esses dois eram os que tinham menor percentual aqui dentro da classe deles. Então, dentro de internacional, eu tinha o QQQ ou o VNQI para escolher. O QQQ tinha R$ 27.000, o VNQI tinha uns R$ 23.000. Então, eu botei no VNQI, ele inclusive ainda está abaixo. Se hoje eu precisasse investir ainda internacional, seria o VNQI. E aqui em fundos imobiliários, o JP tinha 32.200, abaixo do GGRC, que era 32.500. Eu poderia investir metade aqui, R$ 1.000 aqui, R$ 1.000 aqui, mas eu preferi botar R$ 2.000 aqui direto. Acho que não faz muita diferença aqui no longo prazo. Tá? Então,
Agora, se tiver uma alocação necessária em FIIs, seria no GGRC11. Tá? Então, esses dois foram os ativos que a gente aumentou o percentual, que a gente aumentou a quantidade. Ó, o JP saiu de 470 para 500, VNQI de 100 para 110. É interessante a gente observar quando a gente passa para trás, ó, que o JP há 2 anos atrás, 3 anos atrás, vamos pegar fevereiro de 2022, ele tinha 238 cotas, por exemplo. Né? Então, hoje a gente já dobrou a quantidade de cotas. Outra coisa que é importante a gente dizer é o seguinte, esse tipo de modelo de investimento, ele é a prova de riscos, né? Por quê? Porque se você olhar aqui, ó, a gente já teve Saraiva na nossa carteira, que é uma empresa que faliu. Ela, inclusive, deixou de ser listada na bolsa e ela faliu, que era a SLED 4. E aqui atrás, em dezembro de 2017, ela valia 2% da nossa carteira, era 3.200, um total de 164 mil. Tá? Então, nesse mês aqui, a nossa carteira acabou tendo rendimentos de 2.366, até um rendimento mais baixo do que o normal que a gente está acostumado, mas isso vai acontecer. A gente teve R$ 2.017 de aporte, em torno de 2.000. A gente teve um crescimento do Ibovespa de 4,32 e um crescimento da carteira de 4,15, um pouco abaixo do Ibovespa, o que às vezes também é normal. Tá? A gente, ao longo desse tempo, para chegar em 674 mil, a gente teve R$ 313 mil de aportes e 360 mil de rendimento, somando valorização de ativos e dividendos que foram distribuídos. Tá? E aqui eu acho que é interessante a gente mostrar o seguinte, né? Hoje a gente tem 128 mil de Ibovespa. Aqui atrás, ó, a gente tinha 127 mil pontos do Ibovespa, que é um número muito parecido. Só que o valor subiu de 630 mil para 674 mil. Né? A quantidade de aporte nesse período foi 21 mil. Então, a carteira, ela sobe, ela cresce ao longo do tempo. Tá? Então, na hora que você para de investir pensando qual a melhor ação do momento, o que você tem que fazer, o que vai te dar mais dinheiro agora, né? O que vale a pena mais agora? Eu investir todo o meu dinheiro em bolsa, em criptomoeda, em renda fixa ou em fundo imobiliário ou no exterior. Na hora que você tira isso da cabeça e você entende que na hora que você aloca em tudo, você vai crescendo aos poucos, o teu patrimônio vai chegar em 1 milhão da forma mais conservadora, mais devagar, mas ele vai chegar. Na hora que você coloca isso na tua cabeça, é libertador. Por quê? Porque você vai perceber que a tua carteira vai crescer mais rápido do que ela está crescendo agora. Tá? Eu sei que tem gente que demora 2 anos para aprender isso, tem gente que demora 5 anos para aprender isso, tem gente que demora 10 anos para aprender isso, e tem gente que repete a vida inteira que a bolsa é cassino e não aprende isso. Tá? Mas eu espero que você seja uma das pessoas que consiga aprender isso rápido. Tá? Então, volto a dizer aqui, né? Se você quiser abaixar essa planilha, a gente tem ali no Dicações e no Renda Total. Se você quiser montar uma carteira baseada em várias classes de ativos, eu recomendo que você busque as nossas assinaturas ali embaixo, o Renda Total e a carteira plena, uma das duas. Tá? A carteira plena é mais cara porque a gente vai te segurar mais na mãozinha, a gente vai falar o que tem que comprar, quantas ações e etc. Vai ter monitoria toda semana, o Renda Total só tem uma monitoria por mês ao longo desse ano. Tá? Então, são produtos assim, o Renda Total você talvez já seja interessante que você já invista. Tá? O carteira plena é um produto que a gente vai te pegar mais na mão, a gente vai ter uma proximidade um pouco maior, a gente vai ter um grupo do Telegram aberto. Então, cada pessoa vai ter ali um perfil diferente. E outra coisa que eu queria aproveitar e trazer para vocês também é o seguinte, a gente não faz isso aqui nessa carteira, mas a gente poderia ainda maximizar esses retornos com opções. Tá? A gente poderia gerar renda com opções de várias dessas ações que a gente tem aqui listadas aqui dentro da carteira. Então, a gente tem um produto também que chama Estratégia Checkmate,
e que está na promoção ao longo da última semana e a gente jogou um pouquinho aqui para o início dessa semana também. Então, não sei se acaba hoje na segunda ou amanhã na terça, tá? Mas vale muito a pena você pensar nisso também. Você conseguir aumentar a tua renda 0,5% ao mês, tá? Faz com que você chegue na tua liberdade financeira em torno de 5 a 6 anos antes. Se você conseguir aumentar 1% ao mês, você consegue chegar mais do que 10 anos antes. Isso pensando uma pessoa que vai investir por 30, 35 anos. Então faz muita diferença, tá? Significa às vezes você usufruir do dinheiro aos 50, 55 anos, ao invés de usufruir aos 65, 70, por exemplo. Né? Você consegue fazer muito mais coisa. Então, é interessante pensar dessa forma também. Enfim, os links estão aqui na descrição do vídeo. Quem quiser conhecer mais, eu peço também para seguir a gente no @dica de hoje 7 lá no Twitter, agora é X, e no @dica de hoje _7 lá no Instagram. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.